Felizmente, o tema transporte coletivo, acessibilidade no Brasil volta aqui em Curitiba, principalmente, a reportagens da RPC. Meus parabéns ao grupo, a Rede Paranaense de Comunicação. E nessa situação, a gente sente até o voluntarismo dos jornalistas e também as dificuldades eventuais de explicar, mostrar o que é importante, o que é necessário, o que precisa ser corrigido. Nós temos profissionais bons no Paraná, gente boa, aqui se desenvolveu graças ao transporte coletivo, que foi referência até, que fez de Curitiba uma cidade conhecida no mundo inteiro. Agora, calçadas, né? O que falar das calçadas? O indivíduo precisa viajar? Precisa rodar o mundo? Não, acho que não, né? Porque afinal nós temos sistemas de comunicação que vão muito longe. O problema por exemplo, das pessoas com deficiência. Isso surgiu com força após a Segunda Guerra Mundial. Veio graças aos mutilados de guerra, aparecendo em filmes, reportagens, programas, e sempre a preocupação de mostrar que havia necessidade de mudanças. Agora, que mudanças? Aquelas a favor do dinheiro ou aquelas a favor das pessoas, do cidadão comum? Nós precisamos lembrar que todos serão pessoas com deficiência se viverem o suficiente, se vierem a ter a possibilidade de chegar à terceira idade. Eu gostaria muito de mostrar nesses canais NHK, Japão, Alemanha, etc., imagens de calçadas, como ainda há pouco eu estava vendo. Mas agora lá é noite, ou hora das receitas de bolo, das coisinhas triviais de uma família. Então, como eu estava falando, todos nós vamos envelhecer. Eu, particularmente, estou dependendo agora de um sistema, vamos dizer assim, de tecnologia para ouvir e para enxergar, de próteses, de aparelhos. Por quê? Porque estou quase fazendo 75 anos. E a garotada de hoje vai chegar, com certeza, a uma idade bem maior que a minha.
está no século 22, estará velha lá. E aí? Que mundo esse povo vai ter? Tá certo que hoje é tudo tremendamente artificial. Quando eu vejo a maneira de ser das pessoas, tem pena delas. Elas dependem incrivelmente da tecnologia, dos serviços essenciais. Fico até muito preocupado, imaginando um cataclismo aí que inviabilize tudo isso que hoje viabiliza a vida nesses poleiros eletrônicos, nesses viveiros, nesses ambientes protegidos. Mas se voltarmos, o que nós temos que imaginar? Como é que nós, ou eles, poderão viver no futuro? Né? Eu estive na França trabalhando, vivendo lá, muitas vezes. E estagiando até por conta do governo francês. E aí, aprendi muito. Tá? Agora a preocupação é o CO2. O mundo vai acabar por causa do CO2, do ácido sulfídrico, etc. É uma preocupação justa, né? O lixo, os oceanos poluídos, fauna e flora desaparecendo, temperatura dos oceanos subindo. Se isso é por efeito do ser humano ou da própria natureza, é algo que está merecendo estudos de muitas entidades, mundo inteiro, porque afinal todo mundo será afetado por isso. Mas e nas cidades? Como é que podemos viver? A RPC aqui em Curitiba, em um momento extremamente importante, afinal o ano que vem teremos eleições para eleger vereadores e novo prefeito ou reeleger o atual, precisa pensar nas calçadas, no trânsito das pessoas idosas, na segurança do pedestre. Minha esposa voltou até da Aliança Francesa, onde ela viu um filme. Que disseram que em Curitiba 80% das pessoas usam o transporte coletivo urbano. Tânia, é mentira, não é verdade. Ou você ouviu errado, ou está tudo errado. Não, isso não é verdade. Ao contrário, até estive andando pela cidade, um amigo, o arquiteto urbanista Antônio Miranda, dedicado à mobilidade do pedestre, por bicicletas principalmente, e a gente até riu dessa afirmação. Infelizmente, a mídia errada é uma coisa errada, é uma coisa venenosa. É que nem a defesa do Petit Pavé. Onde é que está em Curitiba a especificação feita por engenheiros para as calçadas? Qual é o coeficiente de atrito, de elasticidade, mantenibilidade, confiabilidade, a base necessária, elasticidade e permeabilidade, vai por aí afora. Isso tudo dá para medir. Isso pode ser analisado em laboratórios. Em Curitiba tem o Lactec aí, que faria isso com o pé nas costas, se tivesse como manter recursos para equipar seus laboratórios e fazer, em vez de fazer um laboratório para a indústria automotiva, como fez, porque afinal teve dinheiro para isso, fizesse um laboratório para análise das calçadas de Curitiba.
no Instituto de Engenharia, na época do presidente Lacerda, eu vi coisas assustadoras sobre o solo de Curitiba, né? Que não me assustam tanto que eu já sabia. Eu conheço um bocado da cidade de Curitiba, do ponto de vista do engenheiro, e até porque eu fui diretor da URBS, da Copel, e por aí afora. Então, nós precisamos entrar no mérito disso e usar o tempo em reuniões que muitas vezes se perdem em assuntos que não são prioritários, né? Reuniões, às vezes até demoradas, cansativas. Usar esse tempo para discutir a cidade em que vivemos. É bom lembrar a reforma fiscal. Há uns anos atrás, 2, 3, 4 anos, eu me lembro a propaganda de uns amigos que estavam propondo o Partido Federalista e colocando banners dizendo que Curitiba, naquele ano, ou ano passado, ano anterior, teria mandado 5 bilhões de reais para fora da cidade. Quanto desse dinheiro voltou? Nós já éramos para ter iniciado o metrô. O metrô a primeira linha leva 10 anos para entrar em operação. E é utopia achar que isso pode ser feito em menos tempo. Por quê? Tem que treinar pessoas, pátio de serviço, garagem, construções, e fora o inferno da legislação mal feita existente em relação a editais e obras públicas. Quem bolou a Lei 866 não entende nada. Eu sei que foi até um engenheiro, parece que propôs lá no Congresso, mas é um imbecil, desculpe dizer assim. Ela precisa de uma revisão radical, porque competência, inteligência não é, apesar dos direitos humanos e outras coisas, uma coisa igual, né? O cara pode ter 500 diplomas e até se limpar no banheiro com isso, porque não serve para nada, porque o cara não entendeu nada do que formar, já foi professor de universidade, de colégio, o cara pode se formar colando. Ainda ouvi um discurso de um colega, quando fizemos 50 anos de formado, dizendo que não aprendeu nada numa das melhores escolas de engenharia eletrotécnica do Brasil. O que ele fez os anos todos que esteve lá? Farra, festa, professores bons. Nós tínhamos bons laboratórios. E não é só ele que é assim, né? A gente vê e revê pessoas que desperdiçam o tempo até do contribuinte em escolas públicas, né, para não aprender nada. Eu sou favorável à privatização do ensino de terceiro grau. Nós exportamos cientistas. Por que nós vamos pagar tanto para exportar cientistas? E alguns institutos, como Oswaldo Cruz e outros, a própria Embrapa, não podem deixar de viver, existir sob o comando político do governo. Porque se um governo não presta, o outro pode prestar. Agora, na iniciativa privada, a coisa indo lá para fora não volta mais. Ou fica no critério dos bilionários que não vivem nesse mundo. Eles vivem num mundo diferente. Ou dos milionários que vão viver em Portugal, Miami, sei lá onde. Não conhecem o Brasil, nem querem conhecer e têm raiva de quem conhece.
não é, Pepita?